Olá! Que tal a gente mergulhar hoje num assunto que todo mundo adora? Ganhar uma renda extra com imóveis, mas sem ter a dor de cabeça de ser dono de um. Vamos desmistificar juntos o fundo imobiliário KNCR11. A grande questão é essa, né? Será que dá mesmo para receber aquele dinheirinho todo mês, como se fosse um aluguel, mas sem precisar comprar um imóvel de verdade? Parece bom demais para ser verdade, não é? Pois é, a resposta é um grande sim. E o caminho para isso pode ser justamente os fundos de investimento imobiliário, ou, como a gente chama, os FIIs. Eles são um jeito muito mais simples e acessível de entrar no mercado imobiliário. Beleza, então vamos lá. O primeiro passo aqui é entender que FI não é tudo a mesma coisa. Existem basicamente duas grandes famílias que a gente precisa conhecer: os fundos de papel e os de tijolo. A diferença é até fácil de pegar. Pensa assim: os fundos de tijolo investem em tijolo, imóveis de verdade, como shoppings, prédios de escritórios, galpões enormes. Quem investe ali vira uma espécie de sócio de um monte de imóveis. Agora, os fundos de papel, que é o nosso foco hoje, são diferentes. Eles investem em dívidas do setor imobiliário. É como se a gente estivesse emprestando dinheiro para o mercado e recebendo juros por isso. Um tipo de locador digital, sabe? Então, para deixar bem claro, um fundo de papel pega o dinheiro de todo mundo e, em vez de comprar um prédio, ele compra títulos financeiros, como os famosos CRIs e LCIs. Basicamente, o fundo compra a dívida de uma construção ou de um financiamento e recebe juros, que depois são divididos entre os investidores. Chega de teoria, né? Vamos botar a mão na massa e analisar um dos gigantes do nosso mercado, o KNCR11, que é o fundo Kinea Rendimentos Imobiliários. E olha, quando a gente fala em gigante, não é exagero não, viu? Dá uma olhada nesse número, é o valor total dos ativos do fundo. Estamos falando de um patrimônio de 7,80 bilhões de reais. Isso já dá uma noção do tamanho e da importância desse fundo aqui no Brasil. E ele não é só gigante em património, não. Pensa na quantidade de gente que investe nesse fundo. São mais de 444 mil investidores, um número enorme que mostra a popularidade e a confiança que o mercado tem nele. Resumindo a ópera, então, o KNCR11 é um dos maiores fundos de papel do país. Ele tem uma gestão ativa, ou seja, tem uma equipe de craques trabalhando todo dia para achar as melhores oportunidades. E claro, por esse trabalho todo, tem uma taxa de administração de 1% ao ano. Certo, o fundo é grande, é popular, mas vamos ao que interessa de verdade, né? A pergunta que não quer calar: quanto ele rende? Quanto de grana ele coloca no bolso de quem investe? Esse aqui é o famoso dividend yield. É o retorno que o fundo distribuiu só com dividendos nos últimos 12 meses. E o KNCR11 entregou 13,48%. E o melhor de tudo, para a pessoa física esse rendimento é isento de imposto de renda. É um número e tanto, né? E o mais legal é a frequência. O fundo paga dividendos todo santo mês. Se a gente somar tudo que foi pago no último ano, cada cota do fundo recebeu R$ 13,76, pingando na conta todo mês. O bacana de ver essa tabela é enxergar o filme, não só a foto. A gente consegue ver a consistência dos pagamentos e também uma certa variação, o que é super normal para fundos de papel. Os rendimentos deles dependem de coisas como a taxa de juros e a inflação. Dá para notar aqui um aumento bem interessante nos últimos meses, né? Ok, então ele paga bem e paga sempre. Mas, como a gente sabe se o preço da cota lá da Bolsa de Valores está valendo a pena? Para isso, tem uma ferramenta muito boa, que é a análise do P sobre VP. Hoje, uma cota do KNCR11 está custando uns R$ 104,40. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Esse preço está caro, está barato ou está no preço justo? Vamos descobrir? O PVP, ou Preço sobre Valor Patrimonial, é o nosso termômetro para isso. Ele simplesmente compara o preço da cota na bolsa com o valor que ela deveria valer com base em tudo que o fundo tem. É uma maneira de ver se o mercado está otimista ou pessimista com aquele fundo. E a conta é super simples, olha só. Primeiro passo, a gente acha o valor patrimonial por cota, que é o tal do preço justo teórico. No caso do KNCR11, é R$ 101,97. Passo 2, a gente pega o preço que está lá na bolsa, o R$ 104,40, e o passo final divide um pelo outro. O resultado dá 1,02. Tá, mas e o que esse 1,02 quer dizer? É bem fácil de entender com esse gráfico. Se o PDVAP dá menos que 1, significa que o fundo pode estar com desconto, ou seja, barato.
Se dá exatamente 1, ele está no preço justo. E se for maior que 1, como no nosso caso, quer dizer que o mercado está pagando um pouquinho a mais por ele, um ágio. Então o ponto principal é esse. Com um PVP de 1,02, o KNCR11 está sendo vendido com um leve ágio. Os investidores estão topando pagar 2% a mais do que o valor patrimonial dele. Isso pode ser um sinal de que o pessoal está confiante na gestão e nos futuros rendimentos do fundo. Ufa! A gente viu o que é o fundo, quanto ele tem, quanto ele paga e até se está caro ou barato. No fim das contas, o que a gente aprende com tudo isso? Bom, os pontos principais são: primeiro, é crucial saber se o investimento é em papel ou em tijolo. Segundo, sempre olhe o histórico de dividendos para ter uma ideia do potencial de renda. Terceiro, use e abuse do PVP para não pagar caro à toa. O tamanho do fundo também é importante, porque fundos grandes geralmente são mais fáceis de comprar e vender. E claro, aquele lembrete de sempre: o que aconteceu no passado é ótimo, mas não é garantia de nada para o futuro. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Agora que conceitos como Dividend Yield, IP ou VP estão mais claros, como é que esse tipo de análise pode mudar a forma de avaliar não só um fundo imobiliário, mas qualquer investimento? Saber analisar é a ferramenta mais poderosa para tomar boas decisões com o nosso dinheiro.